Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática, capítulo 13, parte 1. Pegue o livro de vocês aí na página 56 e acompanha. Vamos lá? Qual é a sua massa? Mercado Ver o Peso. O Mercado Ver o Peso é um dos mercados públicos mais antigos do Brasil. Ele foi inaugurado em 1625 e está situado na cidade de Belém, no estado do Pará. Nele, há centenas de barracas de frutas, peixes, ervas medicinais, temperos, doces, essências, artesanatos e muito mais. É por isso que é considerado a maior feira livre da América Latina. O ambiente é ideal para experimentar as exóticas frutas típicas e as delícias regionais, como o tacacá, o açaí com peixe. É isso aí. Observando aqui essa imagem, vamos lá. Que instrumentos de medida os feirantes podem utilizar para medir os produtos que estão à venda? Olha só, balança, né? E também a latinha, uma lata. Quem vai à feira e compra feijão verde, que a gente chama de feijão de corda, por exemplo, ou amendoim, nem a latinha de óleo, que a gente utiliza como medida. Então, os feirantes eles podem utilizar a balança ou a lata, tá? Observe que a palavra quilo foi escrita com K. Cadê a palavra quilo? Aqui. Quilo foi escrito com K nas placas de preço. Isso está correto? Por que você acha que os feirantes escreveram assim? Olha, não está correto não, né? Mas eles escreveram assim porque a abreviatura da palavra quilograma é um KG, por isso que escreveram com K, tá? Calcule mentalmente a diferença de preço entre o quilo do camarão grande e o quilo do camarão pequeno. O camarão grande custa R$ 24, o camarão pequeno 20. Qual a diferença de preço entre eles? Para quem disse que era R$ 4, ok, acertou. Muito bem. Qual é a sua massa? Você sabe o significado da palavra massa? No dia a dia, as pessoas costumam usar o termo peso para indicar a massa de um corpo. É comum as pessoas dizerem o peso de um pacote de farinha, quando na verdade elas estão se referindo à massa. Como você viu na abertura deste capítulo, o resultado das medições de massa é acompanhado de uma unidade de medida, como quilograma, kg, e o grama, g. Você já conhece esses termos? Já, né? O grama e o quilograma são algumas unidades de medida usadas para determinar a massa das pessoas, dos objetos, dos animais e dos alimentos. Geralmente a gente pergunta quanto você é, qual o seu peso, quanto você pesa, mas na verdade a gente quer saber a massa daquele corpo, daquela pessoa, ou daquele objeto, ou daquele animal, né? Lembrando que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas o símbolo, né, a abreviatura de quilograma é kg e de grama G, tá? Então, 1 kg é igual a 1.000 G, certo? Conhecendo as balanças. Para determinar a massa dos corpos, usamos a balança. Esse é um dos instrumentos de medidas mais antigos utilizados pela humanidade. As primeiras balanças eram constituídas apenas por uma barra, tá? Com um prato em cada extremidade, como vocês veem aqui na imagem. Por isso eram chamadas de balanças de pratos. Eu trouxe aqui para vocês outros exemplos de balança, que é aquela balança que a gente se pesa na farmácia, que ela já é digital, né? A balança que a gente tem em casa, também digital. Temos a balança de cozinha e aquela balança que pesa os bebês nos consultórios médicos, não é isso? Então, fora outros inúmeros modelos de balança, só trouxe esses 4, mas tem muitos outros, tá? Organizando aí as ideias. Bom, a gente viu que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas.
A metade de 1 quilograma, então, é a metade de 1000, tá? Então, a metade de 1 quilograma corresponde a 500 gramas. Gente, não é 500 gramas, é no masculino, 500 gramas. Porque grama no feminino é a grama capim, que o boi come, ok? Tem essa diferença. Então, 500 gramas, tá? Para se referir a essa quantidade, é comum usar a expressão meio quilo. Quando a gente usa o metro, a gente não se refere a metade como meio metro, da mesma forma é o quilo. 1 quilo, meio quilo. 1 quilo, 1000 gramas. Meio quilo, 500 gramas. Ok? Então, eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo e realizem as atividades das 58 a 60. Depois, dá o play e confere a correção. Ok? Combinado assim? Não vale trapacear, tá? Vamos lá. E aí, fizeram? Olha só, essa aqui é mais pessoal. Quando diz assim, converse com seus colegas, vocês poderiam ter conversado aí com quem estiver na casa de vocês, tá? Então, e anote na tabela abaixo 2 alimentos, objetos ou animais que atendam a característica proposta. Eu trouxe apenas um de cada, tá? E é pessoal. Pode ser que vocês tenham colocado igual a mim, pode ser que não, pode ser que tenham achado diferente. Enfim, vamos lá comparar as nossas respostas. Então, mais pesado do que um elefante. Eu coloquei a baleia azul, né? Que é bem mais pesado. Qualquer baleia eu acho que é mais pesado que elefante. Mais leve que uma folha de papel. Um grão de areia. Bem mais leve que uma folha de papel. Mais pesado que uma laranja, porém mais leve que uma melancia. Um melão. Mais leve que um livro, porém mais pesado do que um lápis. Uma agenda. E mais pesado do que uma bicicleta, um carro. Mas aqui poderia ser um avião, uma moto, um caminhão, enfim. Então, já listaram aí dois alimentos, objetos ou animais que atendam aí as características propostas? Vamos para a segunda questão. Na imagem, os pratos da balança com as maçãs estão equilibrados, cada um com 1 quilo. Como é possível 7 maçãs e 5 maçãs terem a mesma massa, de 1 quilo? E aí, o que foi que vocês colocaram? Olha só, apesar de um prato da balança ter menor quantidade de maçãs, a massa de cada uma delas é maior. E por isso, os dois conjuntos estão em equilíbrio e pesam cada um 1 quilo. Então, veja que as maçãs do prato que só tem 5 são maiores que as maçãs do prato que tem 7. Então, a massa é maior, por isso que conseguem aí chegar ao mesmo peso, tá? Dona Amélia foi à feira e pediu 2 quilos de cenoura para fazer bolos de cenoura. Determine 2 maneiras diferentes que o feirante pode combinar os pesos para equilibrar as balanças. Faça o desenho dos pesos das balanças. Olha, ele pode colocar 2 pesos de 1 quilo, para dar 2 quilos, e pode colocar um peso de 1 quilo e 2 de 500 gramas, pode colocar 4 de 500 gramas, pode colocar 2 de 500 gramas e 5 de 200, e aí vai, por aí vai. Tem várias maneiras de chegar a 2 quilos, tá? Cada pacote de café abaixo tem a massa de 250 gramas. Fernanda precisa comparar 3 quilos de café. Comparar não, gente, comprar. Fernanda precisa comprar 3 quilos de café. Quantos pacotes de café Fernanda deverá comprar? Registre seus cálculos. E aí, como vocês fizeram? Olha, eu trouxe uma proposta para vocês e vou explicar. Vamos lá. 3 quilos de café. Então, significa que são 3.000 gramas.
dividido em 1000 gramas. Vamos lá. Então, 1000 gramas aqui, 1000 aqui, 1000 aqui. Depois eu vou dividindo novamente. A metade de 1000, 500. Fiz com os outros. A metade de 500 é 2 de 250 gramas. 250 gramas. E depois, só é contar quantos pacotes de 250 foi preciso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, Fernanda precisará comprar 12 pacotes de café. Então, eu peguei o total maior, né, que é 3 quilos, 3.000 gramas, e fui retirando deles, né? Separei em 3 grupos de 1000, depois 500, 250, depois contei quantos pacotes foram necessários, ok? E vocês aí, como chegaram à resposta? Tá? Se vocês fizeram de outra maneira e chegaram à mesma resposta, não apaga não, tá certo? Ok? Na balança da esquerda, há 2 sacos de sal, com a mesma massa cada um. Observe no mostrador qual é a massa deles. Desenhe na outra balança a quantidade de sacos de sal necessária para o mostrador indicar 2 quilos. Olha, se 2 sacos pesou 1 quilo, então significa que cada saco tem 500 gramas. Se eu preciso do dobro dos quilos, então vai ser o dobro de sacos, ou seja, 4 sacos de sal. E aí, acertaram? Parabéns! Então, aqui, gente, eu encerro a aula, deixando para vocês as atividades da página 61 a 65. E tchau, tchau! Até a próxima aula. Fiquem com Deus.